A palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 1, diz o seguinte: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Queridos, o título desse capítulo, primeiro, pelo menos até aqui, no versículo 14, poderia ser: qual é o sentido da vida? Porque nos parece que este sábio, o rei Salomão, é disso que ele está falando. Ele está colocando aqui nestas palavras uma importante reflexão, que façamos uma importante reflexão. Os irmãos perceberam? A abertura do capítulo identifica o autor do livro, não é? Este livro é atribuído a ele, e ele inicia dizendo que tudo era vaidade. Ele já faz uma conclusão. Quando ele já inicia concluindo o que ele fala mais na frente, não é? E ele então faz uma pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ele passou a observar a vida, passou a observar as coisas à sua volta, já em sua velhice, né, em sua senectude, um tempo um pouco mais chegado para o tempo onde ele partiu. Dizem os estudiosos que ele já era uma pessoa idosa quando escreveu estas reflexões, né? Claro que o tempo é muito para trás da nossa época, e a história, a gente precisa ir atrás das pessoas sérias, idôneas, que escreveram sobre a história deste povo, para que nós possamos ter um pouco mais de entendimento das coisas, desses personagens, da importância deles. Mas existem variações de entendimento e de opiniões acerca deste livro e destas palavras também. Mas nós estamos aqui pedindo a Deus que nos instrua, não é? Então, ele estava já em sua vida mais velho, mais idoso, e começou a observar, porque durante a juventude, nós, as almas, elas se ocupam de outras coisas. À medida que nós vamos envelhecendo, que nós vamos tendo mais experiência, não é? Mais experimentação na vida, que vamos experimentando também os sofrimentos, as tribulações, enfrentando os problemas, nós vamos aprendendo muitas coisas. E é a hora que nós também paramos para observar. E se temos sabedoria de Deus, e este era um homem considerado um dos mais sábios que já veio até dentre o povo, este povo Israel, ele então passou a perceber coisas que ele antes não percebia. Então, também nós,
se nos aplicarmos e tivermos em nosso coração essa sabedoria de Deus, também nós vamos passar a refletir e a perceber estas coisas. Se não temos, nós vamos nos comportar como crianças, não é? Como adolescentes, até bem velhos. Às vezes até dizemos, olha, eu sou velho, mas o meu espírito é jovem, como se fosse uma grande vantagem. Então, irmãos, ele diz, faz uma pergunta, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? É como se ele estivesse perguntando aqui, qual é o sentido da vida? Porque ele observava que todas as obras eram, na verdade, feitas segundo o pensamento dos homens, segundo a vaidade dos homens daquele tempo. E isto pode ser aplicado, evidentemente, ao nosso tempo, porque as coisas, nesse aspecto, não se modificaram. Os homens, as almas, né, não sabem muito bem quem são, de onde vieram e qual a sua destinação. Em maioria, neste planeta, esta ainda é a realidade. E aí ele, então, faz do bloco, do versículo 4 ao 7, ele fala das leis que regem a vida. Ele faz uma citação sobre as leis que regem a vida, citando algumas coisas. Uma geração vai, outra vem, mas a terra para sempre permanece. Neste versículo 4, por exemplo, ele diz que as almas, né, as gerações vão e vêm, mas a terra permanece sempre aqui, como a dizer que, na verdade, o grande objetivo é que os homens construam uma obra nesta terra, porque os homens vivem, morrem, depois voltam para realizar outro tipo de trabalho, ou até mesmo o mesmo trabalho dentro da sua realidade, do seu dom e da sua qualificação, vamos dizer assim, não é? Mas que existe uma obra para ser feita nesta terra que permanece para sempre. Neste lugar aqui que nós hoje estamos compreendendo que é o nosso lar, não é? Então, ele diz que os homens, eles se alternam lá e cá, não é? Uma geração vem, constrói a sua história, a sua vida, vai, outra geração também vem, constrói a sua vida aqui na terra, mas a terra permanece para a frente, realizando aqui um trabalho. Em seguida, ele vai falando das leis, né, que regem essa grande obra de Deus, que ele faz por meio dos homens, dizendo que nasce o sol e o sol se põe, apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Até o versículo 7, então, ele está se referindo aos mecanismos que regulam a natureza, a criação, e que nós temos que observar também. Nós temos que observar, não é? Coisas maravilhosas ele fala aqui sobre o vento, dizendo como é que são as coisas, como é que esta obra maravilhosa que Deus nos deu aqui nesta terra que permanece para sempre. É claro que existe, a ciência já nos informou, já dá conta disso, existe como é uma criação, é algo material, é claro que existe um fim, mas não se sabe quando, né? A terra agora ainda hoje, nós ainda não experimentamos o que se pode chamar de uma civilização verdadeira, e já tem uma história de quase 14 bilhões de anos. Então, é um tempo muito grande que ainda resta para frente. Mas nós estamos compreendendo as coisas, dentro deste entendimento que Deus está nos dando, que as coisas ainda estão sendo construídas, não é? O mundo verdadeiro, uma civilização justa, onde os homens possam se reconhecer como irmãos, como semelhantes, ainda não aconteceu, está por acontecer. Então, ele disse que existem leis que regem a vida, que todas as coisas são maravilhosas. Desse termo aqui, são trabalhosas, é um termo inadequado, né? Porque no contexto da lição e do versículo não se aplica. Ele diz, as coisas são tão maravilhosas, essas obras, esses mecanismos da vida, que o homem não pode exprimir. Davi também fala isso num dos salmos, se não me engano, é o Salmo 136, coisa maravilhosa, Salmo 139. Coisa maravilhosíssima, ele diz, não tem como falar, como exprimir, né, esta criação de Deus. Ele disse, o homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver estas coisas maravilhosas, e nem os ouvidos se enchem de ouvir. Ele disse, o que foi, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11, ele fala do modelo de Deus, né, como a história, essa progressiva obra de Deus se manifesta em ciclos, se repete em ciclos. E a gente percebe isso com muita clareza, irmãos. Hoje a gente compreende muito melhor estas coisas, como que a história vai se repetindo em ciclos. E se nós nos aplicarmos à história do povo Israel,
E a própria história da humanidade, dos povos, as nações que estão lá na Terra, os impérios, nós vamos observar que, na verdade, não há nada novo. Há um ciclo há leis que precisam ser cumpridas, há um ciclo que se renova, e novas são cada manhã, como diz o profeta Jeremias. Então, as coisas, elas são sempre renovadas, né? Renovadas pela própria progressividade, pelas coisas que a humanidade, os homens, vão aprendendo, pela possibilidade que a alma tem de amadurecer com as suas experiências, de enxergar um pouco mais o objetivo da vida, os mecanismos que regem essa vida. Então, ele disse, mas, na verdade, tudo está posto por Deus, não há nada novo, o homem só tem que descobrir como as coisas funcionam. A ciência, essa maravilhosa ciência que nós temos hoje, não é? Que ainda não se fez luz do meio-dia, como diz o próprio profeta, mas que ainda está começando a nascer, ela é muito nova para o nosso tempo, né? As coisas simplesmente os homens que vieram cuidar desta parte, a mando de Deus, apenas descobriram como as coisas funcionam. Existe um mecanismo que funciona, que rege a vida, que movimenta a vida, não é, como um corpo, e que os homens aos poucos vão entendendo, vão compreendendo como funciona esse mecanismo de Deus. Por isso que ele diz, não há nada novo. Há alguma coisa que se possa dizer, olha, isto é novo, algum homem inventou alguma coisa? Não, o homem não inventou nada. Todas as coisas foram feitas por Deus. As leis, elas são imutáveis, né? As leis de Deus. E então, no versículo 13, ele já para encerrar, para a gente não se alongar muito, ele fala uma coisa, irmãos, que nós precisamos muito, assim, levar muito a sério isto, que é o que nós temos recebido aqui neste espaço. Eu apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este termo aqui também é um termo estranho, né, para quem está aqui maravilhado com as coisas, não é? Mas também ele está maravilhado, mas também está um pouco desapontado com a ignorância dos homens. Ele diz, esta enfadonha ocupação, Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Vocês prestaram atenção? Prestemos atenção. O Senhor nos concedeu a vida e toda a obra dele para que nós possamos nos dedicar, né, a nos informar, a conhecer este Deus, estas obras, estes mecanismos. Não é maravilhoso? Ele diz que eu apliquei o meu coração a esquadrinhar, a ver como as coisas funcionam e a informar-me com sabedoria de tudo, informar-me com sabedoria. Então, nós temos que primeiro pedir a Deus que nos dê sabedoria, e sabedoria, não é? O temor de Deus é o princípio dessa sabedoria, certeza de que Ele existe, que Ele está conosco, não é? Que Ele é Deus sobre nós, que Ele é o Senhor de tudo, é o princípio de tudo. Então, ele disse, eu me disciplinei, não é? A me informar destas coisas, com sabedoria, sobre tudo o que estava aqui na terra, abaixo, debaixo do céu, tudo estava aqui na terra. Percebe como é valioso o nosso esforço de saber como as coisas funcionam aqui na terra, porque é aqui que é o nosso lugar de habitação. Esta casa Deus fez para nós. Nós precisamos cada vez mais amadurecer em nosso coração, irmãos, pedir a Deus que nos dê compreensão disto, porque temos responsabilidades com este Deus de Israel assumidas há muito tempo. Ele disse, esta ocupação Deus deu aos filhos dos homens para poder exercitar esses homens, exercitar essas almas. É um exercício, né, de amadurecimento, de entendimento, de despertar da nossa consciência sobre todas as coisas da criação, começando para despertar sobre o conhecimento de Deus que nos é dado por Jesus, nosso Senhor. E a partir daí, então, nós seguimos esse caminho, né? Compreendemos essa verdade e adquirimos a vida que há nele. Olha que coisa maravilhosa. E aí, então, no versículo 14, ele, meio desapontado, como os homens sábios de Deus que vieram aqui cuidar deste povo e trazer essa sabedoria e esta verdade e esta luz de Deus para o mundo, também se desapontava-se, não é, com a situação que estava a humanidade, como o apóstolo Paulo ficou em Atenas, quando ele percebeu que os homens estavam envolvidos
em tanta vaidade, em tanta sabedoria, não é? A sabedoria de homens, envolvidos com tantos deuses, sem conhecimento das coisas, embora fossem muito intelectuais, tivessem ciência por ali, mas eles não tinham essa sabedoria de Deus. Eles não esquadrinhavam em perceber as coisas envolvidos pela sabedoria de Deus. E aí ele, então, atentei para todas as obras dos homens, e ele, então, percebeu que tudo era vaidade, ou seja, todas as obras estavam envolvidas ainda na ignorância, que é quando nós estamos sem esta luz de Deus, sem esse entendimento, as nossas obras, elas são nossas, nós fazemos as coisas que estão segundo o nosso interesse, nós fazemos as coisas para satisfazer os nossos interesses, a nossa vaidade, não é? E, logicamente, se essa situação está entre nós, é porque o espírito do mundo ainda tem uma grande dominação sobre este planeta. E esta é a realidade que nós vivemos, mas este é o convite também que é feito pelo Senhor, por meio desta palavra, para que nós despertemos do sono, para que nós possamos nos interessar por isto, a esquadrinhar as coisas, a nos informar com sabedoria sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, coisas gravíssimas estão acontecendo no mundo. Se nós não entendermos os mecanismos de Deus, os propósitos dele, quem somos nós, de onde nós saímos e qual é a nossa destinação, nós seremos envolvidos na confusão que vai envolver o mundo, que vai chegar e nós seremos envolvidos com as multidões, não é? No desespero. E se nós temos a sabedoria de Deus e a luz dele, nós saberemos exatamente o que fazer. Que o Senhor nos conceda entendimento, irmãos, o seu Espírito para nos guiar e esteja posto sobre o nosso pastor para nos instruir esta noite. Amém. Bem, as palavras que iniciaram a nossa assembleia de hoje são palavras de esclarecimento, importantes para que possamos formular perguntas. Eu tenho dito que as perguntas são mais importantes do que as respostas, por isso nós esperamos que os irmãos participem ao final, anotando já as suas dúvidas e levantando as questões. Só podemos agradecer muito ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Porque, eu digo sempre, poderíamos estar em outro lugar, fazendo outras coisas, assistindo aí algum filme, algum vídeo que não nos trouxesse esse estímulo, como a palavra mesmo disse, nos exercitasse para aprendermos um pouco mais a respeito dessa obra maravilhosa que nós temos em nossas mãos, que são as Escrituras Sagradas. Nós precisamos dar a elas o devido valor. E esse livro Eclesiastes, que foi escrito pelo sábio Salomão, ele nos faz entender muitas coisas importantes para compreendermos a nossa missão existencial. Porque fomos criados por Deus para viver no mundo e para sermos trabalhados por Ele. A nossa alma, ela é exercitada para aprender e avançar e um dia poder participar da civilização gloriosa que vai ser feita aqui nesse lugar. Estamos apenas trabalhando nos alicerces dessa civilização. Daí tanta confusão. Vamos certamente entender, porque Deus, Ele quer que haja um novo entendimento em torno das Escrituras Sagradas. Eu queria dizer aos irmãos que esse livro Eclesiastes, no meu ponto de vista, é um dos que precisaria de uma revisão cuidadosa
porque nós percebemos que os tradutores, eles ficaram meio perdidos, sem saber direito a terminologia a utilizar, e acabaram mudando o sentido de várias passagens. Mas acredito que, em breve tempo, Deus vai proporcionar a um grupo de homens sábios, bem instruídos e versados na língua das Escrituras, haverá de proporcionar ocasião para uma profunda revisão, porque na nova humanidade nós vamos precisar de ter uma boa versão das Escrituras, traduzidas em diversas línguas, da maneira mais clara possível, porque é o manual de instrução. São nesses livros que a alma busca a sabedoria, procura o entendimento das coisas eternas para poder seguir a sua experiência de vida dentro dos mais variados campos da experiência. Antes de iniciarmos, nós vamos hoje trabalhar com o livro Provérbios, também escrito por esse mesmo rei. Eu gostaria apenas de citar aqui um versículo, fazer um comentário rápido, no Eclesiastes, no capítulo 1, o versículo 10, onde o texto diz o seguinte: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então, o sábio, ele chegou à conclusão que existe uma realidade que foi criada na mente divina, no que toca ao mundo onde nós existimos, que é o planeta Terra, e que esta realidade ela já está posta, embora passe desde o início por diversos estágios de desenvolvimento, sendo impulsionada pela lei do progresso, que permeia todas as coisas. E a alma, ela vive nesta realidade em constante transformação. Por isso não há nada de novo. É algo que está se transformando, que está sendo modificado, que está assumindo uma forma mais perfeita. Mas tudo já existe desde o começo da história, como um projeto que se desenrola. É óbvio que nada disso teria sentido se a alma tivesse origem no ventre da mãe, tendo sido criada do nada, como imaginam os teólogos do cristianismo. Eles insistem em teimar que a alma ela não pré-existe, ela é gerada por Deus do nada, na hora da concepção carnal. Veja bem, irmãos, se fosse assim mesmo, nós não teríamos como pai o nosso Criador, porque não teríamos sido gerados dele. Para Deus ser o nosso pai, nós precisamos ser gerados dele. Para que nós tenhamos uma descendência divina, nós precisamos ter tido origem dentro desse ser divino, que é o eterno Criador. Se a nossa alma tivesse sido criada, mesmo que fosse por Deus, do nada, então nós seríamos filhos do nada. Não filhos de Deus, do Deus Altíssimo. E muito menos seríamos chamados deuses por Jesus Cristo. Pelos Salmos. Para confirmar, para dizer assim, olha, está nos dois testamentos.
deuses, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Sendo assim, essa realidade em transformação que eu disse aos irmãos, é o lugar da nossa habitação, é o lugar onde nós existimos e trabalhamos nessa realidade, construindo o porvir, construindo o futuro. A chamada Nova Jerusalém, que é, na verdade, a humanidade consertada, porque eles vão estragar a humanidade, né? Estão estragando, na verdade, o planeta de diversas maneiras, não é necessário a gente nem citar aqui, porque é uma coisa muito triste o que está ocorrendo no mundo pela exploração desmedida do planeta, tendo em vista o lucro por empresas que, obviamente, não precisam aumentar os seus ganhos. Eles já são riquíssimos, os seus donos. Mas quem gosta do dinheiro, diz a Santa Escritura, nunca se farta dele. Então, a exploração dos recursos do planeta não tem fim, levando a Terra a um processo de exaustão, como nós estamos assistindo em todos os lugares. E esse processo não tem como inverter mais. Ele vai entrar mesmo em colapso. Nós só veremos o mundo novamente equilibrado quando se estabelecer o reino de Deus, quando se iniciar a nova era, o novo tempo, do qual nós vamos participar se nós formos salvos, se nós permanecermos nos caminhos do Senhor. Então, nada se cria, tudo está em constante transformação. Para melhor, apesar das aparências do presente tempo. Tá bem? Então, é para nós uma grande satisfação poder reunirmos com irmãos e falarmos deste ponto de vista novo que vem sendo revelado a nós. E eu acredito, tenho dito isso frequentemente também a outros homens, em diversos pontos, em outros lugares. Eu tenho fé que isso está acontecendo. Pode ser até que, de uma forma um pouco diferente daquela que nós estamos concebendo aqui, mas, com certeza, Deus está iniciando um novo tempo para o seu povo. O seu povo não vai mais permanecer na ignorância, servindo ao espírito desse mundo. O Senhor haverá de nos livrar para sempre. Amém. Vamos ao livro Provérbios, capítulo 2. Observando aqui o capítulo 1, 2, 3, 4 e mais outros de Provérbios, assim como a descrição dos textos, existe aqui duas palavrinhas que me parece quase que uma constante, que são as palavras filho meu. Está em quase toda a parte que nós encontramos essa expressão. Por que isso? Porque uma vez que os nossos corpos, eles não têm como existir para sempre, porque para sempre só o eterno, eles desaparecem da Terra depois de um certo tempo. A estrutura física, ela se desorganiza, provocando aquilo que nós chamamos de velhice. Por isso, o corpo, em algum momento, rompe alguma estrutura que não poderia se romper, então há uma interrupção da vida do corpo. Por isso, observa-se a sua morte, a morte do corpo. E então a alma que está ligada ao corpo, ela se desprende dentro da dimensão que lhe é própria.
e vai para as regiões invisíveis. E ali fica um certo tempo antes de voltar. Como nós vimos hoje nos comentários do Eclesiastes, uma geração substitui a outra. Quer dizer, uma geração sobe, a outra desce. Quando essa sobe, a outra desce. E sucessivamente. Sendo assim, como a realidade está se movendo progressivamente com o tempo, a geração que está envelhecendo, ela tem toda a experiência da geração que se iniciou quando eles vieram para o mundo. Ela tem toda a experiência. Pode-se afirmar, com certeza, que ela tem mais experiência do que a geração que foi antes dela. Por quê? Houve um progresso da realidade, das coisas que as almas criaram, aprendendo numa ou noutra área da existência humana. Sendo assim, é muito importante observar a experiência dos mais velhos. O que hoje o mundo despreza. Como o mundo não acredita em coisa alguma relacionada com Deus, muito menos na existência da alma, é natural que o mundo procure os mais jovens, que estão mais aptos a se acostumar com a tecnologia para desenvolver atividades que possam dar alta lucratividade aos grupos econômicos. Não é difícil de se entender isso. Seria estranho que um jovem de seus 18, 19, 20 anos, 25, 28 ou 30 anos tivesse mais discernimento e experiência que uma pessoa de 50, 60 anos. Evidente, quem tem 50, 60 anos tem muito mais condições de fazer a coisa certa do que um jovem de 23, 24, 25 anos. Basta que se pergunte qual coisa que nós estamos falando. Se eu mexer com tecnologia, não sei o que e tal, pode ser até que os jovens saibam o que estão fazendo. Mas para guiar os rumos da vida, os rumos dessa humanidade, com certeza, os mais velhos têm uma experiência que os jovens não têm como arrumar. Eles só vão adquirir quando eles mesmos ficarem velhos. Então, nós observamos, sob o ponto de vista de que as almas são eternas e que elas acompanham a história do planeta, nascendo continuamente, animando vários personagens, sob esse ponto de vista, nós entendemos facilmente o porquê é que é necessário que os filhos honrem os pais e cuide deles devidamente. Por que os mais jovens precisam respeitar os mais velhos? Coisa que não se faz hoje. Desde criança, a criança já aprende a chamar os seus pais de você, de mais. Daí a pouco a criança, o jovem pensa que o pai é um amiguinho dele só, não é pai. A gente vê as maiores distorções nessa sociedade maluca que nós estamos vivendo. Mas vamos deixar a sociedade maluca de lado. Então, no ponto de vista de Deus e das Escrituras Sagradas e da eternidade das almas, nós precisamos valorizar a experiência. E por isso, nós vemos aqui uma voz que fala como um pai que instrui o filho. Daí esse filho meu está por toda parte. Não poderia ser um filho instruindo o pai, não é mesmo, irmãos? Percebe a lógica da coisa? Percebe como é que o mundo fugiu? Fugiu do caminho. Existia isso até bem pouco tempo. Aí a modernidade começou a achar bonito que a criança não, esse negócio de senhor, não me chama de senhor. A gente escuta muito isso, né? Todo mundo igual, mas que bonito, maravilhoso. O diabo adora essa história de todo mundo igual. Ele adora. Olha o que ele está fazendo no mundo, preste atenção. Você que está me assistindo, olha nos meios de comunicação, as doutrinas que são ensinadas, os argumentos que são colocados. Preste atenção para você ver o
que o diabo está fazendo? Ele adora essa ideia de que todo mundo é igual. Né? Porque todo mundo pode fazer o que quiser. Não é bacana, não é legal isso? Então, a gente está vivendo um momento que antecede a grande crise do fim do mundo. O mundo vai para um abismo, não tem quem possa trazê-lo de volta. Ele vai a pique, porque é o resultado de uma escolha mal feita pelo ser humano. Era assim mesmo, e ia acontecer isso. Isso está previsto há muito tempo pelos arquitetos do planeta. O que são os arquitetos do planeta? São as inteligências que trabalham a serviço do Deus Altíssimo. São vários arquitetos, são vários homens que atuam nas mais variadas áreas de experiência da existência do homem. Bom, então, o planeta é uma complexidade. Nós estamos falando de coisas relacionadas com a civilização. Não tem nada a ver com religião. Se você começa a assistir aqui o nosso trabalho, preste atenção, você que está nos acompanhando aí no YouTube, vai prestando atenção como é que a linguagem religiosa depois passa a ser uma coisa estranha para você. Estranha, porque você vai saindo daquele espírito. Entende? Você vai se desligando daquilo. Você vai entender que religião é uma coisa ainda da infantilidade do homem, da infância dessa humanidade. Nós estamos com uma civilização para ser construída e temos que trabalhar para isso. O futuro depende de nós, porque Deus ele vive em nós, em mim, você e todos nós. Somos pessoas de bem. Deus precisa de nós para poder construir o futuro. Não vai vir aqui um anjo fazer assim, ó, vai virar um paraíso, como pensam aí algumas religiões. Tá bom? Por serem religiões, ainda que sejam boas religiões, que tenham pessoas de bem por lá, por serem religiões, são guiadas por um espírito de irracionalidade, de fantasia que não tem sentido algum. Tá bem? É um novo tempo, é um novo vinho, diria Jesus. Vamos deixar para trás as coisas velhas. Tá bem? Então, o capítulo 2, ele começa dizendo assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha, é isso que interessa. Porque o Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso? Por que nós devemos temer a Deus? Porque Ele é o que faz todas as coisas. Ele faz a saúde e a doença. Ele faz a riqueza e a pobreza. A vida e a morte está nas suas mãos. A luz e a escuridão. Então, se nós temos diante de nós um ser que ainda desconhecemos, nos falar, é Jesus que é Deus, o outro é o Adonai, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Assim, na atual situação de infância da humanidade, qualquer concepção do Deus Altíssimo, tá bom, a gente suporta. Né? Mas nós precisamos saber que o eterno Deus, ele é o poder manifesto de todas as coisas. Ele é que faz. Então, você não pode ir contra esse Deus. Você não pode ir contra as leis estabelecidas por ele. Porque são leis da criação. Não tem nada a ver com religião. São leis naturais. Se você for contra isso, você vai se dar mal.
sofrer, chorar. Como você não morre, você não desaparece, não tem como eliminar a tua alma, entendeu? Ela não desaparece, ela é gerada do próprio Criador. Cedo ou tarde você vai ter que entrar na linha. Mas você pode sofrer muito por causa da sua teimosia. Então, nós precisamos conhecer esse Deus, respeitá-lo, saber que ele é o ser que sempre existiu, o ser eterno, e que ele se move na sua criação, em forma de espírito. Ele se move, tudo ele promove, tudo ele faz. Como é que eu não vou temer esse Deus? Não é que ele vai me fazer mal, não. Mas as suas leis são perfeitas. Por isso ele nos instrui para que a gente ande nesses caminhos. Irmãos, possamos encontrar a nossa verdadeira felicidade, a nossa realização. É isso que ele quer. Então, eu preciso achar o conhecimento de Deus. Isso é fundamental. Não falamos ainda de regras, nós estamos falando de uma coisa importante. É preciso entender que existe Deus. E não é religião. A ciência, ela chega ali perto, mas não admite porque tem medo de que o Deus Altíssimo seja o Deus da igreja. E o Deus da igreja é um Deus que não dá para acreditar direito nele. A pessoa inteligente não acredita em fantasia. E para nossa tristeza, as religiões apresentam o Deus Altíssimo de uma maneira muito inadequada. Tudo bem, a gente respeita e tal, faz parte da Constituição, cada um crê como quiser, amém, aleluia. Só que não dá. Não dá para crer de uma forma inteligente. Então o cientista fica com medo, fica por ali e tal. Deve ter alguma coisa, mas não pertence ao campo da ciência e tal. Poderiam saber disso há muito tempo. Então, esse ser maravilhoso é o Deus de Israel, que nos ajuda a adorá-lo em espírito e verdade, para você não ficar atrás de imagens, tal, que pertence também à nossa infância. Mas tem muita gente que gosta de adorar a imagem, de adorar os astros, enfim, o cristal, não sei o quê. Tudo bem, tudo certo, mas é infância espiritual. É falta de entendimento. Então, nós precisamos achar o conhecimento de Deus. Precisamos achar o conhecimento de Deus, irmãos. Sem o qual nós vamos ter uma visão distorcida de Deus. E alguém pode nos ajudar? Ele pode nos ajudar. Pede a Deus, ele vai te ajudar. Tenho certeza. Tenho certeza. Ele vai te ajudar. Porque, veja só o versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria. Ele dá a sabedoria. É Ele que dá. Você precisa querer. Mas quem dá é Ele. O Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Não basta só conhecer. É preciso entender. Então, nós estamos falando o quê aqui? Nós estamos falando aqui de fundamentos que possam te ajudar a equilibrar o teu ser espiritual. Nós somos espírito, nós somos alma. Nós somos seres eternos. Mas Deus então não quer que eu me divirta, que eu... Nada disso. Deus quer que você possa se divertir como você quiser. Deus quer que você possa passear, desfrutar da vida, só que fazê-lo de uma forma que você não prejudique a você mesmo e nem ao próximo. Porque nós estamos construindo uma civilização e o comportamento de cada pessoa tem a ver com a coletividade. Entendeu? O que você faz tem a ver com o outro. Mas eu sou o dono de mim mesmo, posso beber, posso usar droga, posso sair por aí me prostituindo, o corpo é meu. Filho, isso aí
pensamento bobinho, simplório, entendeu? O corpo teu, que nada. Por que quando você fica doente você não se sara? Porque você não tem poder sobre a saúde do teu corpo. Não é verdade? Por que você não impede o seu corpo de morrer? Porque você não tem poder sobre ele. Tá certo? Isso é só conversa da modernidade. É só conversa de gente que não sabe o que é liberdade. Hoje está cheio de gente por aí levantando bandeiras, né? Ah, eu sou livre, o corpo é meu, faço o que eu quero, não sei o quê. Ah, eu quero fumar maconha, eu quero usar droga, eu quero ser livre. Outro quer se matar. Não passa de infantilidade desse mundo, das pessoas. O sujeito vai se matar e vai ver como é que a coisa é do outro lado. Não é? Deixa ele se matar. Ele é eterno, ele não vai desaparecer. Assim também são os outros que acham que pode fazer o que quer da sua vida, como se não houvesse responsabilidade. Eles pensam que responsabilidade é perante a lei dos homens. Ah, se fosse, meu amigo, era fácil de resolver. Arrumávamos bons advogados, né? Arrumaríamos bons advogados e estaríamos livres da responsabilidade. Não é nada disso, existem leis naturais. Se você transgride, você tem que encarar o Senhor. E dizem que Jesus é advogado. Dizem que ele é advogado. Talvez aí os cristãos entendam por esse ponto de vista. Tudo bem, ele vai interceder por você. Mas não se segue que a pessoa deva continuar a sua vida cometendo os mesmos erros. Então, há responsabilidades, com certeza. Então, nós precisamos conhecer, precisamos entender as coisas para a nossa própria felicidade, para a nossa própria alegria, para a gente não chorar. Uma coisa pior que a pessoa ser dominada pela sua ignorância, pela falsa ideia de que ele sabe das coisas. Não sabe de nada. Vai aprender do outro lado quando morrer, né? Pior é isso. Vai morrer, né? Ninguém ficou para semente, né, irmão? Não é verdade? Se sabe, ninguém ficou para semente, né? Sabe, todo mundo morre. Isso aqui é interessante, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, é necessário que a gente se esforce na sabedoria para que nós possamos, que a gente se esforce numa vida de sabedoria para a gente ter posse do conhecimento de todas as coisas. Então, Deus gosta de ver a gente andar no bom caminho. Não vai pensar que Deus gosta de andar junto de nós vivendo uma vida torta. Não pode ser. Né? Deus quer que a gente ande em bom caminho. O Senhor é um escudo para aqueles que caminham de uma forma sincera. É necessário a gente ser sincero com Deus em tudo que a gente faz. Nossa relação com Deus precisa ser transparente. Transparente e verdadeira. Não se está falando aqui de santidade, viu? Essa coisa de santo e tal. É um pouco distorcido. Né? O cristianismo distorceu muito isso. A coisa de santo, para eles, é uma coisa que não tem nada a ver com a escritura sagrada. Bom, respeitamos, achamos bacana, o pessoal que é canonizado e tal, amém, maravilha e tal. Mas isso não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Tá bem? Então, Deus, ele guarda, para nós um escudo, né? Para quem caminha na sinceridade, ele guarda os caminhos do juízo, guiando a nossa vida e nos fazendo ter segurança, e preservará as nossas veredas, né? Que são as veredas dos seus santos. Quem são os seus santos? É o seu povo. Ah, mas inclusive aqueles que cometem pecado? Inclusive aqueles que cometem pecado. Eu vejo para os irmãos, olha bem como é que é a história. A gente vê essa história de santo. No cristianismo, criaram essa história de que o São Fulano, São João, São Pedro, não sei quem. Aí diz que tem o Papa, que
que pode canonizar, mediante determinadas coisas e tal, certos homens que serviram e tal. Tudo bem. Bom, por que não existe São Moisés? Não tem São Moisés. E São Davi também não tem. São Salomão não tem também. Então quer dizer que Davi não merecia ser santo? A Escritura fala que sim. Os seus santos, quem que são os santos? Não são os santos da Igreja Católica, não é verdade? Os santos, na verdade, é o povo. Então é estranho que a Igreja Católica não veja Moisés, por exemplo, como um santo. Davi como um santo, Salomão como um santo. Por quê? Porque eles eram homens que cometeram pecados. Então ficaria meio esquisito na igreja um pecador virar santo. Então, irmãos, nós precisamos começar a entender bem o ponto de vista das Escrituras Sagradas, que nos proporcionam condições de entender melhor quem são esses que foram separados por Deus para uma única tarefa: ajudar as nações, depois do Apocalipse, a encontrar a sua felicidade. Israel é isso. A missão de Israel é essa. Essa missão está escrita nos profetas. Não tem nada, não deu certo o problema, o plano de Deus não deu certo. Então aí os cristãos agora entraram para poder salvar todo mundo e ir para o céu, viver no paraíso. Irmãos, é uma história que foi criada pelos cristãos. Essa história não faz parte do conjunto das Escrituras, dos livros das Escrituras. Não faz parte. Sinto muito. Mas a missão de Israel está em várias passagens proféticas. Não é outra missão, a não ser ajudar a humanidade a se tornar a civilização gloriosa que nós falamos aqui no começo. É isso. Isso só tem sentido se a alma trafega durante a história, nascendo como vários personagens. Não precisa ser o mesmo personagem. Agora, eu que os pecadores, não, e daí? Qual que é o problema do pecado, meu amigo? No mundo onde Satanás é o príncipe, onde a escuridão está por toda parte, onde o apóstolo João diz: nós estamos mergulhados no maligno, você quer viver uma vida sem pecado? Que jeito? Então, o pecado faz parte da experiência do ser. Nós não podemos permanecer no pecado. Supera uma coisa, às vezes você escorrega em outra, num ou outro problema que você... cometi uma transgressão, se arrepende, ora, pede a Deus para te ajudar e segue. Mas achar que você vai atingir um estado de pureza a ponto de você merecer ser santo, sinto muito. Não tem isso nas Escrituras Sagradas. Não tem. Agora, Deus vai nos limpar, vai nos lavar. Do quê? Dos nossos pecados. Da história de ignorância e de sofrimento que nós tivemos ao longo de todo esse tempo. Vai nos conceder um espírito novo. Não é uma alma nova, não. É um espírito novo. Alma e espírito são coisas distintas. Alma é o indivíduo. O espírito é toda a experiência que ele viveu. Então, no mundo novo, nós seremos limpos e receberemos um novo Espírito de Deus. Ele vai nos dar o Espírito dele. Amém? É isso, irmãos. Esse é o plano de Deus. Então, o negócio de santo, vamos entender de uma vez por todas, é o povo de Deus. Não tem nada a ver com pecado, tá bom? Nunca cometeu pecado, não casou, não sei o quê. Isso não tem nada a ver, tá bom? Ficar sem casar é a pior coisa que tem. Trata de casar. Vamos dar um jeito de casar. Não tem mérito nenhum ficar sem casar. Tá bom? O estado de casado é o estado natural. O homem sem mulher é só metade de um homem. Mulher sem homem, metade de uma mulher. Os dois têm que estar juntos para formar a unidade. É isso que ensinam as Escrituras Sagradas. Se alguém ensinar outra coisa, está ensinando errado. Mas tem o eunuco, Jesus não casou e tal.
Quer se comparar? Ah, vai querer se comparar. Os apóstolos, todos eles tinham mulheres, eram casados. Pois a própria Escritura testifica isso. Bem? Então, vamos entender melhor isso, né, irmãos? Assim entenderás a justiça de Deus, o juízo, a equidade e todos os bons caminhos, as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará. O que é bom siso? O equilíbrio. Te guardará. A gente vive numa experiência, a nossa vida, ela é uma experiência instável demais. Muito instável. Forças de todo tipo nos puxando para um e para outro lado. Como se fosse um imã, nos atraindo para cá, para lá. E agora piorou significativamente com essa história de internet, né? Piorou significativamente. Toda hora nós temos informação nos arrastando para cá e para lá. É necessário bom siso, bom senso para poder viver, saber separar as coisas. Tá bem? Um dia nós vamos chegar à conclusão, eu acredito, tenho refletido sobre isso, que a internet e a globalização é o último golpe que foi dado na destruição da humanidade. A internet, ela destruiu a vida. Presta atenção. A pessoa acha que, conhecimento, não sei o quê, aperto o botão aqui, falo lá, eu quero saber de uma coisa, eu vou lá e pergunto para a máquina, não sei o quê. Presta atenção, faça uma reflexão sobre isso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu penso que é a destruição da vida. A internet, ela destruiu a vida. Gostaria que você refletisse sobre isso, nós pudéssemos pensar. Traga a sua opinião a respeito. Pensa bem. Leva uns dias pensando nisso. Você vai ver o resultado de tudo isso. Nós vamos assistir. Quando a sabedoria, pois, entrar no teu coração e o conhecimento for agradável, a tua alma se alegrar pelo conhecimento das coisas de Deus, não tem nada a ver com o conhecimento da tecnologia, nem da terra, você então vai adquirir aquilo que se chama bom senso, ou bom siso. Vai saber separar, né, a coisa errada da coisa certa. Aquilo que eu devo e que eu não devo fazer. Embora tudo seja permitido, dizia o apóstolo Paulo, nem tudo te convém. Com sabedoria. Esse bom senso, esse bom siso, te conservará e te afastará do mau caminho. Versículo 12. Do homem que fala coisas perversas, daqueles que deixam os caminhos da retidão para andar por caminhos escusos, que são coisas do mal, daqueles que se alegram em fazer aquilo que não presta, que é coisa do mal, com as perversidades do mal, folgam com elas, né? Acha muito bonito o sujeito fazer coisa errada. Hoje está cheio de doidos, de loucos por aí, que acha muito bonito o sujeito sair por aí fazendo maluquices. Aqui é a palavra. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos. Também o bom senso te ajudará a se afastar da mulher estranha. E aqui o rei fala muito sobre adultério, sobre relações inadequadas, ele fala muito sobre isso. Nós sabemos que Salomão teve mais de 800 mulheres, né? E que ele andou fazendo coisas indevidas porque se deixou inclinar pela influência de muitas mulheres. Então, nós vemos Salomão, nos seus escritos, tratar muito sobre esse assunto. De afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. A prostituição pode te afastar, né, da aliança com o teu Deus. A casa dessas mulheres se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Seus caminhos podem levar à morte. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então, vamos ter muito cuidado com o adultério, porque ele é uma armadilha do inimigo. Ele pode levar você para as veredas da morte. Tome cuidado com isso. E vai te ajudar também, né, o bom siso, o bom senso, a andar pelos caminhos dos bons. Versículo 20. E te conservares nos caminhos dos justos.
porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ele está falando do que aqui? Do juízo, meu filho. Entendeu? No Salmo não fala habitarão a terra para sempre. E, claro, a terra não vai acabar, nem o mundo vai acabar. Isso aí é uma infantilidade também, dentre as muitas histórias criadas pelos teólogos por falta de conhecimento da ciência de Deus, que é do mundo invisível, ela não é do mundo visível. Ficaram aí patinando nas coisas visíveis e não conseguiram chegar a conclusão alguma, a não ser teses fantasiosas, que acabaram afastando a ciência das coisas do nosso Deus, que se esforce para aprender. Então, o bom siso, bom senso, nos ajudará a andar pelos caminhos dos bons e a nos conservar nos caminhos das pessoas justas e sérias. Bem, os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra. E os aleivosos, os traidores, serão dela exterminados. Então, irmãos, olha, veja a profundidade da palavra. Essa coisa de juízo, de julgamento, de os retos e os justos viver na terra para sempre, os maus serem desarraigados, como se arrancasse uma planta maligna e a sua raiz e queimar tudo no fogo. Isso está por toda parte, meu amigo. Está por toda parte nas Escrituras, profetizando o futuro da humanidade e o juízo que todos nós deveremos passar. Está se aproximando aquele dia, né? Nós sabemos disso. Então, é que o nosso Deus possa nos conceder a sabedoria necessária, o entendimento necessário, o conhecimento necessário, para nós sairmos vitoriosos nessa grande batalha que todos nós estamos mergulhados. Os dias são maus e vão piorar. Que o Senhor nos ajude, nos guie e nos guarde, em nome do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. Amém. Podemos iniciar o trabalho com as perguntas dos irmãos. Pastora? Vamos começar aqui pela sala, uma pergunta de Ricardo Mácula, de São Luís. Ele pergunta o seguinte: a evolução científica, tecnológica, em algum momento se funde com a progressividade do povo de Deus? Existe em algum momento em que os dois se fundem? Ou o primeiro trata-se apenas das coisas de baixo, de interesse apenas do mundo? Não sei se me fiz entender. Por exemplo, no reino, toda essa evolução de nada valerá ante a revelação poderosa do Senhor, como já foi dito. Viveremos, de certa forma, uma humanidade primitiva? Bem, nós acreditamos que a tecnologia ela é consequência do desenvolvimento da humanidade, o esforço do homem no sentido de compreender melhor o mundo que o cerca. Então, a ciência ela ofereceu elementos para que houvesse essa evolução tecnológica que nós estamos observando nos nossos dias. Mas ocorre que a tecnologia acabou sendo também envolvida por este espírito que atualmente está no mundo e que vem provocando muitos danos, porque distorce o sentido das coisas. A tecnologia começou a ser utilizada para fins de comércio, de lucro. E quando entra esse interesse por dinheiro, por ganhos, aí nós entramos num campo de exageros. Então, se faz de tudo para que o homem possa, de alguma forma, ser fonte de recursos para os grupos econômicos. Então, a tecnologia acaba sendo desvirtuada, o uso da tecnologia,
acaba sendo distorcido por pessoas que não sabem muito bem o que é a vida. Então, a tecnologia ela vai ser colocada no seu devido lugar no mundo novo. É claro que uma civilização avançada ela tem uma ciência muito avançada, né? E tudo naturalmente vai se desenvolvendo com o fluir do tempo, tudo submetido à lei do progresso. Mas eu penso que nesse período apocalíptico que nós vamos viver, haverá uma destruição generalizada de toda a infraestrutura da Terra. E penso que outras coisas são importantes para o homem aprender. Acho que o homem vive muito mal. E ele necessita, atualmente, muito da tecnologia para poder viver. O homem precisa de ter uma vida mais voltada para a natureza. Ele vai aprender a viver numa relação mais direta com a natureza, de onde ele pode tirar as mais abençoadas coisas. E, aos poucos, a tecnologia vai ser organizada pelos sábios, pelos homens que têm um conhecimento verdadeiro das coisas eternas, e ela servirá ao homem, como sempre. Mas não do jeito que está sendo feito nos nossos dias. Bem? Márcio Brandão, de São Luís, pergunta: que espírito é esse que pode e que poder ele tem de nos manter tanto tempo cativos, sem interesse em conhecer sem interesse em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, em clamar por sabedoria, em esquadrinhar, buscar, bater, pedir? São tantas as instruções das Escrituras nesse sentido. Ele pergunta que espírito é esse? Que poder ele tem de manter cativo tanto tempo essas almas, sem interesse, se as instruções das Escrituras estão cheias desse sentido? O espírito que nós temos no mundo hoje, que faz esse estrago que está fazendo aí, né, na Terra, na verdade, o espírito do mundo, é Satanás. Ele está desde o começo na Terra. Nós já vimos aqui, em estudos que fizemos, que ele, na verdade, é produto da atividade humana dos homens. Isso desde o começo. Não é somente da atividade dos homens, mas também de outro tipo de atividades primitivas. E por isso ele é uma energia muito dominadora, falando assim, uma linguagem mais fácil de se entender, porque não é energia, é espírito. E nós somos almas, cada um de nós temos o nosso espírito, e por ele nós somos dominados pelo espírito de Satanás. Então, ele está há muito tempo no mundo e é uma das forças mais poderosas, poderosas que existem no planeta. Muito difícil resistir ao inimigo. Bem, não sei se nesse sentido que ele queria saber. Eu vou pedir aqui para a irmã Elza, que é de São Luís também, refazer a pergunta dela, porque ela fez uma pergunta que não deu para compreender. Então, ela fez uma pergunta de Provérbios 23, mas a pergunta ficou um pouco confusa. Desculpa, irmã. Então, tem que refazer aí, que eu não compreendi aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou aqui para o YouTube. Alex, de Rio Preto, Alex Machado, ele pergunta: as Escrituras dizem que somos deuses. Sendo da mesma natureza do Eterno, somos perfeitos. Às vezes ficamos um tanto confusos por vermos tanta imperfeição e pecado. A progressividade seria na parte exterior e na criação? A alma permanece intacta e perfeita? É por isso que o apóstolo Paulo dizia que mesmo que o exterior se corrompa, o exterior se renova. O Senhor poderia explanar melhor esse pensamento? Bom, a alma ela é perfeita porque é gerada de Deus.
Não podemos, assim, numa palavra bem simples, dizer que nós somos pequenas partículas do próprio Deus, com consciência individualizada. Não há como alguém dizer que a alma tem qualquer tipo de imperfeição, a não ser que se admita que a alma tenha sido criada do nada, ou de alguma outra coisa que seja imperfeita. Como não existe essa coisa e nem existe o nada, a melhor resposta é que nós somos gerados de Deus. E somos, assim, deuses. E se somos deuses, somos perfeitos. Então, por que é que nós temos o problema do pecado? Porque vivemos num ambiente que está ainda num estado primitivo. A Terra, apesar de ser um planeta bem velho, assim, em termos materiais, tem 3 bilhões de anos, né? 3 bilhões e meio de anos, em termos de civilização, é um planeta ainda muito primitivo. E por isso, as almas que nascem na Terra para existir, elas convivem com uma situação bastante atrasada. E aí o comportamento dessas almas não pode ser diferente da realidade onde elas estão inseridas. Então, há um espírito que acompanha a história do mundo desde o começo, que é esse espírito que domina as mentes e domina os corações. E é ele que leva frequentemente as pessoas a fazerem coisas que contrariam as regras da própria criação, as leis de Deus. Mas a alma, internamente, ela está como que despertando. A experiência exterior, ela desperta a alma interior. A gente pode dizer que a experiência é a ferramenta que alarga a consciência. Quanto mais a alma vive, mais ela entende, mais ela compreende o que está à volta dela, o que é certo e o que é errado. E toma experiência, uma experiência seguida da outra. Por isso, mesmo que haja uma corrupção na vida exterior, a vida interior está se renovando, está cada dia se tornando mais perfeita. E essa viagem de aperfeiçoamento de todas as coisas é que é a criação. A criação de Deus é a viagem, não é a chegada. Quando nós chegarmos, voltamos ao seio de Deus e seremos todos um só. Bem? Bom, a irmã Silma de São Luís, ela perguntou o seguinte: a palavra de hoje é uma bênção, mas a pergunta do irmão também me inquieta, pois se as sucessivas encarnações nos proporcionam experiências para que possamos progredir, como entender que a progressão parece estar indo no sentido oposto? Não está indo. Olha, a progressão, ela não está indo no sentido oposto, ela está indo normalmente, está tudo melhorando no ponto de vista de Deus. Nós estamos entrando num processo que vai levar o mundo para um estágio superior. Antes da gente chegar à condição de civilização, é necessário haver uma conscientização universal. Sobre o quê? Sobre alguma religião? Sobre alguma igreja? Nada disso. Isso tudo vai desaparecer com a chegada do Apocalipse. É necessário que haja uma conscientização universal a respeito das leis da criação. Essas leis são as leis de Deus. Então, o trabalho de conscientizar as nações salvas será o trabalho do povo de Deus, do Israel de Deus, do Israel escolhido. Que são essas almas, como nós já afirmamos aqui, que são mais velhas, elas já viveram mais vezes. Podemos dizer que são as primeiras que nasceram na Terra, só para fins de instrução. Então, são as almas mais velhas que Deus separou e treinou, instruiu e provou devidamente para que, depois do período apocalíptico, essas almas possam se espalhar pelo mundo e ajudar as nações a encontrar o seu equilíbrio, a terem conhecimento das leis naturais, a haver uma consciência universal. Então, antes de se estabelecer a nova ordem, é preciso morrer a velha ordem. Então,
não tem nada errado, embora pareça, pelo aumento de crimes, de violência, de mentiras, de prostituição e tudo quanto é coisa, parece que as coisas estão indo a pior. Não está a pior, nós estamos caminhando para o melhor. O melhor de Deus ainda não chegou, não, mas está vindo aí. Tá? Vamos crer e vamos seguir firmes e confiantes que logo o reino será estabelecido. Tá bem? Mas tudo está se movendo. Nada dá marcha a ré. Tá bem? A cada segundo, nós caminhamos em direção a um mundo melhor, apesar das dificuldades. Pareceu o contrário, né? Nosso irmão Márcio, também de São Luís, ele pergunta o que o pregador quis dizer no capítulo 2, esse agora que estamos estudando, verso 7, que a sabedoria é reservada aos retos. Eu acho que ele trata de diversos níveis, né, de entendimento. Eu tenho dito aos irmãos também que a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, o conhecimento, mesmo para aqueles que são salvos, é dado de acordo com a condição da alma receber, né, o conhecimento. Então, esses que eles chamam retos aí são os segredos da criação, um ensinamento mais profundo, né? Então, a palavra aí é ministrada em variados níveis. Nós sabemos que Salomão era um sábio e que ele tinha um profundo conhecimento das coisas eternas, das coisas do nosso Deus. E a gente pode perceber isso nas entrelinhas dos seus escritos. Bem, então, nós precisamos saber que, se nós quisermos mesmo avançar na sabedoria, no conhecimento das coisas eternas, e lidar com isso, porque há vários níveis de entendimento. A maioria das almas são almas que querem a vida, desfrutar, enfim. Eu inclusive, me incluo nisso, né? Eu acho que nós somos o povo de Deus. Mas existem almas que são mais dedicadas ao conhecimento das coisas da criação. E é muita coisa, não é uma coisa simples. É uma coisinha simples, já sei tudo. Não, não é assim. Então, a retidão, a dedicação da alma a esse caminho é uma coisa que Deus vê com bons olhos. E quanto mais ela se dedica, mais ela vai ficar sabendo. Bom, mas não dá muito salto, né? Vocês se lembram lá do cone evolutivo, quando nós falamos sobre isso no estudo? Há um cone que tem uma abertura que vai se propagando com o tempo. Então, o conhecimento de uma época, ele não pode saltar muito para frente. Então, mesmo os mais sábios, eles aprendem coisas novas, aprofundam o conhecimento, mas há uma abertura que não é violentada. E é necessário haver uma época certa para que o conhecimento possa ser revelado. Isso para a humanidade e para todos aqueles que estão vivendo no lado material, que é a Terra. Bem? Deixa eu ver no YouTube, tá? Que aqui nós estamos sem perguntas na sala. Bom, o irmão Edson disse assim, em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1, a palavra em breve devem acontecer é no sentido que as coisas profetizadas terão de acontecer, queira ou não, ou se a humanidade buscasse a Deus, não mais aconteceria. O que significa essa palavra? Devem acontecer. Eu acho que a gente pode estar aí diante de um problema de tradução. Pode ser. Mas eu até gosto dessa palavra, sabe? Porque não há um sentido absoluto das coisas. Porque Deus quer também que a gente entenda que se todos nós andássemos no caminho, não haveria o mal. Né? O Senhor estabeleceria a paz para todos nós. Existe, em várias passagens das Escrituras, uma citação de que Deus se arrepende do mal, porque está programado de acontecer certas coisas, e por um arrependimento daquelas pessoas, uma mudança de atitude, Deus não deixa mais acontecer. Então, essa expressão que Deus se arrepende, parece que Deus é como nós, né? Mas não é verdade.
Mas há uma certa liberdade. Deus quer que a gente entenda isso. Que passar por um sofrimento, como a humanidade vai passar no Apocalipse, não é uma questão absoluta. Então, por isso a palavra é colocada. As coisas que em breve devem acontecer. Mas poderia não acontecer? Em tese, poderia não acontecer se todos os homens entendessem o conhecimento de Deus. Você acha que é possível? Aí cada um responde. Não é? Eu acho que não é possível, principalmente por causa desse sistema que está na Terra hoje. Domina a mente de todo mundo. Então, as coisas devem acontecer. Tá? Pastora. Irmão Lu Borges, aqui também no YouTube, pede o seguinte: poderia voltar a discutir a relação ou diferença entre a alma e o espírito? Olha, a gente está agora trabalhando nesses conceitos, né? Desenvolvendo uma nova visão das coisas. Então, nós temos os cristãos que têm lá uma visão do que é a alma. Isso não é muito claro. Os judeus já têm uma concepção um pouco mais completa. Mas eu penso que, dentro dessa nova revelação, nós também temos que nos esforçar para a gente colocar as coisas no lugar. Então, a alma, nós acreditamos ser a individualidade. Quer dizer, a alma é você. Não importa os personagens que você vive ao longo da história. Então, vamos só assim, dar um exemplo. Imagina que você tenha uma vida em que você é Ana, na outra vida você é Maria, na outra vida você é Teresa. Você só está vivendo personagens, mas a alma que vive esses personagens é a mesma. Então, é você. Nós vivemos personagens de acordo com a vontade de Deus. Esses personagens é de acordo com o tempo que a alma nasce no mundo e com as circunstâncias que envolvem a sua história, da sua família e de outras almas que têm um relacionamento com essa alma. Então, as coisas são orquestradas por Deus, pelo Espírito de Deus, que é a mente divina, que tudo faz com perfeição. Então, nós precisamos entender a alma como a individualidade, o ser propriamente dito, é a fagulha divina. Né? E o espírito, o que é o espírito? É como se fosse a experiência vivida pela alma. O espírito tem toda a história da alma, desde a primeira vida que ela teve. Vamos imaginar que seja algo assim. Né? Mas você quer saber você quer entender o espírito como uma coisa palpável. Não é uma coisa palpável, assim, pelos nossos sentidos. Nós estamos falando de um mundo abstrato, onde nós temos até que fazer um exercício de imaginação para poder entender um pouquinho como é. Mas o espírito é como se ele envolvesse a alma. O ser, ele existe em 7 níveis existencial. Então, o corpo físico é um dos níveis da existência do ser, é o nível externo. O primeiro nível é o nível interno, é ali que existe a individualidade, a alma está ali. Então, se nós formos considerar os outros 5 níveis, nós vamos encontrar num desses níveis o espírito, que é a história da alma, toda a experiência que a alma viveu. E esse espírito, ele exerce um certo domínio sobre a vida, porque é a experiência vivida pela alma. Então, há uma certa resistência no espírito em se modificar. Por isso, as pessoas não gostam muito de aprender. As pessoas resistem à instrução. Elas não gostam muito de mudar, porque o espírito tende a exercer uma resistência na mudança do comportamento, da conduta da alma. Mas tudo isso, eu acho que está bem explicado. Nós estamos trabalhando num livro, graças a Deus, nosso primeiro livro já está quase pronto, e o segundo livro, que trata do Apocalipse, ele tem lá um artigo na introdução bem completo que trata do espírito.
Então, quando o livro for lançado, você vai poder ler sobre o Espírito, você vai entender bem o que é e como que ele é criado, como ele é gerado pela experiência da alma. Tá bem? O tema, claro, é profundo, é algo muito discutido. Tem algumas doutrinas aí que tratam de uma forma diferente, a gente respeita, mas nós temos a nossa maneira de ver as grandezas reveladas por Deus. Pastor José Carlos Paranaíba, ele pergunta, poderia comentar um pouco mais sobre os perigos do adultério? No versículo 19, há indícios de que o adultério seria um caminho sem volta. Não é um caminho sem volta, não há nenhum caminho sem volta, né? Na verdade, há um caminho de morte. Todo pecado ele conduz à morte, não só o adultério. Existem alguns pecados que são mais comentados, né, no meio dos religiosos, porque são pecados ligados à sexualidade. Então, eles tratam a questão do adultério de uma forma diferente dos outros pecados, mas eles são iguais. Né? Não se sabe que haja uma pena mais grave para um pecado do que para o outro. Então, a mentira, por exemplo, é tão grave quanto o adultério. O roubo, a inveja, que muita gente tem, não admite. Tem inveja. A inveja é tão grave quanto o adultério. Então, a desonra ao nosso Deus, né? A idolatria. Que tem de idolatria por aí, mais tem no meio do cristianismo. A idolatria. O pessoal acha que está tudo certo. Não está tudo certo. É uma coisa gravíssima, que gera morte na alma. Não há pecado sem volta, porque não existe condenação eterna. Eterno só o Pai. Ele que é o ser que sempre existiu e vai existir. Então, as demais coisas são coisas criadas. E tudo que é criado não pode se tornar eterno. O que é criado um dia tem fim e volta à eternidade, claro. Mas o inferno, sofrimento, morte, condenação, essas coisas são elementos que foram tratados pelas religiões como coisas absolutas, e não são coisas relativas, porque pertence à criação. Se pertence à criação, um dia vai ter fim. Então não há condenação eterna. E por isso, todos os caminhos têm volta, embora a instrução possa dar a entender isso. Nós sabemos que a instrução é pesada, né? Não é verdade? A instrução é feita mesmo para chamar a atenção da alma sobre o pecado. Jesus não diz lá que é melhor a gente arrancar o olho se ele for motivo de pecado para nós? Ninguém vai sair por aí arrancando os olhos, não é mesmo, irmãos? É só para chamar a atenção. É assim, arrancar a perna, arrancar o braço, se ele for motivo de escândalo, de pecado para nós, é melhor entrar cego na vida eterna, sem uma perna, sem um braço. São expressões utilizadas pela linguagem bíblica para chamar a atenção da alma em relação à gravidade do pecado. Tá bem? Então, todos os caminhos têm volta. Tá? A volta é para Deus. Alda Fernandes de São Luís, gostaria que o senhor falasse sobre o versículo 8, que quer dizer para que guardem as veredas do juízo. O Senhor dá sabedoria, começa no versículo 6. O Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ela é um escudo para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. O que é vereda? Os caminhos do juízo. Quer dizer, o que são juízos? A pessoa pensa que é julgamento, mas não é julgamento. É quando a sua inteligência percebe as coisas que estão à tua volta. Então, para que os teus juízos sejam guardados, é necessário sabedoria. O que significa isso? Para que você possa apreciar com retidão as coisas que estão à sua volta, na experiência diária, em qualquer coisa. Então, se nós andarmos nos caminhos da sabedoria, da retidão, com certeza nós vamos acertar na nossa maneira de ver as coisas. Isso é juízo. Os juízos de Deus são as formas como nós enxergamos as coisas, num ponto de vista mais elevado. O ponto de vista de Deus é o ponto de vista mais elevado que nós temos. Muitas pessoas julgam as coisas pelo ponto de vista dos homens.
ou de si mesmo, né? E aí é um desastre. E alguns até pensam que o seu próprio juiz é o juiz de Deus, né? Vai descobrir depois que não é nada disso, tá bom? Então, nós precisamos buscar essa sabedoria, pedir para Deus nos dar conhecimento e retidão, andarmos nesses caminhos, para que os caminhos dos nossos juízos, quer dizer, as nossas decisões, a maneira como nós vamos julgar a experiência existencial, sejam o mais correto possível. Bem, é assim que a gente interpreta essa passagem. É uma das formas, pode se interpretar de outras maneiras. O YouTube, o irmão Emerson Henrique, de Santo André. Ele faz aqui umas colocações com as palavras tão legítimas e simples, do jeito que está escrito em Provérbios 2, versos 21 e 22. Como ainda estudiosos e pastores tão centrados na palavra de Deus ainda conseguiram achar argumentos para sustentar o arrebatamento e anular os escritos antigos contendo tanta profecia a respeito dos justos herdarem a terra. Olha, irmão, o espírito da religião é um espírito de irracionalidade. Na verdade, os religiosos, eles não aprendem com a Escritura, eles usam a Escritura para sustentar as suas crenças. Já existe um sistema de crenças que vem lá de trás, da história da igreja, né? A base da teologia cristã é a Igreja Católica. O pessoal fala muito da Igreja evangélica, protestante, mas nem a Igreja evangélica e nem a Igreja protestante conseguiu se livrar do espírito da Igreja Católica, que é a teologia do catolicismo. Eles creem nas mesmas coisas. É só a questão de que o pastor pode casar, a Igreja evangélica é mais alegre, não tem tanto ritual e tal, mas o resto é tudo igual. Teologia, o pensamento é o mesmo. Então, o espírito da irracionalidade é uma constante dentro da teologia. Fantasias de toda ordem, esse negócio do arrebatamento e tal. Isso é uma coisa que inventaram. Isso foi criado lá no século XVIII por uma mulher católica que estava enferma. Ela que criou essa história de arrebatamento. Aí tinha um pessoal lá, chamado Irmãos Derby, que eram pessoas ligadas à igreja evangélica, e levaram essa tese, reescreveram a tese e levaram para os Estados Unidos. As igrejas evangélicas acolheram isso e veio parar no Brasil pelos missionários evangélicos, os fundadores da Assembleia de Deus e tal. Enfim, não temos nada contra. Se você acha que vai sair voando para o espaço, se sair mesmo, que vá com Deus, sei lá para onde. Uma vez que não tem em cima, quando as naves saem lá em cima no espaço, não tem em cima, nem embaixo. Nós estamos no espaço. Então, vai voar para que lugar? Sabe? É uma incoerência, claro que é uma incoerência. Então, não é que são culpados, eles aprenderam assim, a ciência. Eles não aprendem com as passagens bíblicas. Eles saltam de um versículo para o outro. Você pode ver que a maioria dos pastores não interpretam capítulos da Escritura, como a gente faz, né? Aqui a gente faz isso. A gente interpreta o capítulo inteiro. Lá não, eles trabalham com versículos. Eles saltam de um versículo de um livro para um outro lá na frente, para o outro para cá, outro para lá, para poder sustentar a ideia da teologia deles. Porque se for lendo o capítulo versículo a versículo, eles logo vão topar um versículo que é contra o que eles estão falando. E aí eles pulam. Então, eles não aprendem com as escrituras. Eles usam as escrituras sagradas para sustentar as suas crenças. Tudo certo, amém, aleluia. Mas não tem nada a ver com Deus de Israel. Não tem nada a ver com Deus Altíssimo, com a ciência de Deus que está aí nos textos bíblicos. É só pedir a Deus para te revelar, ele vai revelar, como revelou a nós. Nós também não sabíamos da ciência de Deus e ficamos sabendo, porque Deus nos revelou, está revelando a nós. Estamos trabalhando e aprendendo com Deus. E a gente aprende sempre. Bem? Eu vou aproveitar que a Rita fez uma pergunta que, na verdade, já foi respondida, mas ela perguntou
O católico e o evangélico fazem a mesma escola teológica? Bom, o católico não faz escola teológica, né? Alguns evangélicos que faz teologia, que os evangélicos acham assim, que tem uma teologia muito avançada, né? Não tem nem mais ou menos a mesma coisa. Os católicos não estudam a Escritura há muito tempo. A Escritura é só um objeto de enfeite na casa dos católicos. Tem exceções, claro. Algumas igrejas têm reuniões de estudos lá, bíblicos, mas são poucas igrejas. São poucos católicos que se interessam pelo estudo das Escrituras Sagradas. Eu digo estudo sério, né? Fazer catecismo e tal, essas coisas aí não é estudo. Estudo é investigação, envolve uma série de coisas. Também não tem razão para todos os católicos fazer teologia, né? Não tem. Não teria nem para os evangélicos. Por que razão fazer teologia? É só ir na igreja. Vai lá, o padre resolve o problema deles, o pastor ajuda e prepara eles para a salvação e tudo mais. Falta a questão da eternidade da alma, como eles não tratam nesse sentido. Se tiver uma vida só, se nós formos existir somente uma vida e formos para o paraíso depois da morte, ou para a condenação, então não tem razão nenhuma para a gente estudar, ler coisa alguma. Essa é a verdade. A leitura, o estudo, a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, só tem razão se nós formos almas eternas, se a morte não tiver poder sobre nós. Porque se tem uma vida só, quem for condenado está perdido. Olha, vai ser condenado muita gente, hein? Lá no céu, Deus vai ficar com pouquinha gente com ele lá. Vai ser condenado uma multidão de gente em todo lugar. Não, você não pode aceitar uma criação tão louca como essa que esses religiosos pretendem nos colocar. Não é mesmo? Mas há um espírito lá que mantém o povo nessa situação triste de ignorância. Mas paciência. Nós não somos contra. Se quiserem continuar crendo dessa forma, que continue. Na hora que chegar o Apocalipse, vai acabar tudo isso. As crenças vão se pulverizar. Puf. Pergunta do irmão Delmo, de São Paulo, Delmo Ramos. Podemos entender que o espírito é que se modifica com as múltiplas vivências da alma, que decai e que progride, se modifica nesse processo de vidas sucessivas, até que, juntamente com a alma, chegue à plena comunhão com Deus? Podemos entender dessa maneira, sim, Delmo. Só que, veja bem, quando a gente fala plena comunhão, você está falando lá no final do ciclo. Quando tudo estiver perfeito, então termina o ciclo criativo. Lá na frente. Então, no mundo novo, nós vamos receber um novo espírito. Deus vai lavar a nossa história passada, vamos dizer assim, nos perdoar de todos os pecados, as transgressões e tudo mais, nós vamos ganhar uma alma nova. Alma não, um espírito novo. A alma é a mesma. E vamos começar uma nova experiência com Deus. Uma vivência diferente daquela que foi no passado, onde o espírito que alimentava a nós era o espírito do mundo. Então, nós vamos receber um novo espírito. E aí será gerado em torno de nós uma história nova, sem que a gente perca as nossas lembranças. Não perde a lembrança, porque a lembrança está na alma, não está no espírito. Tá bem? Então, o nosso espírito novo, ele estará em comunhão com o Espírito de Deus. Então, Deus viverá em nós e nós em Deus. Tá bem? Sem que a gente perca a individualidade. Agora, comunhão plena, como você falou, plenitude é o mais alto grau de comunhão. Isso é só no fim do ciclo criativo. Isso vai demorar alguns bilhões de anos, ou vários bilhões de anos, sei lá quanto tempo. É tanto tempo que parece que é eterno. Tá bom? Então, não se preocupar muito com isso. Mas eu estou te dizendo assim, a gente ter cuidado no uso das palavras, porque dependendo da forma como a gente usa a palavra, dá um sentido diferente daquele que realmente é. Então, a tua colocação está certa, mas cuidado com a palavra plenitude, né? A comunhão plena é só lá na frente, lá no final do ciclo criativo. Bom, nós teremos uma viva comunhão com Deus e viveremos em paz. Vai ser muito bom. Tá? O espírito que a alma terá, como foi dito pelo pastor, né,
é o Espírito de Deus, a alma vai se alimentar do Espírito de Deus, não é que esse Espírito vai se modificando, né? A atividade mental da alma será de servir a Deus, ela vai compreender isso, então vai viver a vida como precisa ser vivida, né? Compreendendo os mecanismos, só que é uma coisa que é um processo de aprendizagem ainda. Não vai, eu acho que talvez isso a gente ainda tenha um pouco de confusão no sentido de compreender o que é o espírito, né? Porque ainda havia essa ideia que era uma entidade, então fica um pouco complicado de entender que é a atividade mental da alma, o espírito, é formado a partir daí. Mas eu acho que o texto está bem claro, o texto, a leitura do texto vai fazer com que se compreenda melhor, né? Eu vou para a última questão que está no YouTube, a última pergunta, de Alex também, nosso irmão de Alex Machado de Rio Preto. Poderíamos dizer que o Apocalipse seria um evento para trazer um juízo sobre o mundo e, ao mesmo tempo, uma libertação da escuridão para que o mundo entre na condição de um mundo civilizado? Sim, o Apocalipse é o ponto de transição entre o mundo semi-selvagem, né, esse mundo semi-civilizado, né, que é um mundo ainda bem selvagem, e a civilização futura. Mas é preciso ficar claro para nós que a civilização do futuro vai ser a obra das nossas mãos. Nós precisamos construir o futuro. Ele vai ser produto do nosso trabalho, sob a orientação do povo de Deus, que é o Israel bíblico. Né? Esse povo vai ser levantado. Ele está entre judeus e cristãos e mesmo fora desses nichos religiosos. Essas almas serão levantadas nesse período de aproximação do fim dos tempos. Nós acreditamos que Deus logo vai criar um novo movimento de busca, né, pelos caminhos do Senhor. Talvez essas coisas que estão sendo reveladas a nós sejam sementes de um movimento dessa natureza. Como eu disse, eu acho que está acontecendo em outros lugares também. Então, o povo de Deus é ele que vai orientar os caminhos da nova humanidade e vai ter muito trabalho. O reino de Deus será construído com muito serviço. Então, todos nós vamos tomar um gosto por fazer de acordo com como Deus quer que seja feito. Bem, o planeta é riquíssimo, o planeta é um sistema que traz felicidade para muita gente. Vai trazer para muitos... Ele comporta um número bem maior de habitantes do que ele tem hoje. E não tem problema nenhum, tem recursos para sustentar todo mundo, para todo mundo viver bem, tranquilo e feliz. Acontece que há um outro espírito no mundo que prejudica a felicidade coletiva. É esse espírito que precisa ser tirado do mundo. E aquelas pessoas que o representam. Bem? Mas quem julga é Deus, não somos nós, não. Tá? O juízo é Deus que faz, porque é Ele que conhece os corações. Nós não conhecemos nada. Deus é que sabe de tudo. É isso.